O último fim de semana foi marcado por mais um capítulo da guerra no Oriente Médio. O grupo extremista libanês Hezbollah e o exército de Israel intensificaram a troca de mísseis na fronteira entre os dois países. O Hezbollah lançou centenas de foguetes e drones contra Israel na manhã do último domingo, enquanto Israel disse que atacou. O Líbano com 100 jatos. O líder do Hezbollah afirmou que o ataque se tratou de uma represália a Israel pelo assassinato de um comandante no mês passado. Preocupações com um conflito mais amplo no Oriente Médio levaram companhias internacionais, companhias aéreas, a suspenderem voos para a região ou até evitar o espaço aéreo de algumas dessas áreas. Já aqui no Brasil, o Itamaraty chegou a recomendar aos brasileiros que vivem na região que abandonassem o local e que não viajassem ao Líbano naquele momento. Na quarta-feira, mais um acontecimento importante. Centenas de tropas israelenses invadiram 2 cidades na Cisjordânia. A ação contou com o apoio de helicópteros, drones e veículos blindados e matou pelo menos 10 palestinos. O ataque, um dos maiores vistos na Cisjordânia em meses, ocorreu após uma série de ataques menores na área nas últimas semanas, enquanto as forças israelenses tentavam reprimir grupos militantes palestinos. Esses temas importam para o agro por uma série de questões, entre elas a geopolítica. Para você ter uma ideia, no setor de fertilizantes, Israel forneceu quase 8% de todo o cloreto de potássio que o Brasil importou no ano passado, ou seja, é um importante fornecedor de adubo básico para a agricultura brasileira. 17,4% de produtos fosfatados, como o superfosfato simples e o superfosfato triplo. Mais ainda do que Israel, a gente olha para o Oriente Médio com atenção pelas perspectivas ou riscos de uma expansão desse conflito para outras áreas do Oriente Médio. O agro poderia aí sim ser mais impactado, já que há importantes clientes brasileiros nesta região. Para você ter uma ideia, no caso da carne de frango, países como Emirados Árabes e Arábia Saudita estão no top 5 de principais compradores desse produto brasileiro. Na carne bovina, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita estão entre os 7 principais clientes do agro brasileiro. E no caso do milho, o destaque é para o Irã, que é o 5º maior comprador do nosso cereal. Por esses motivos, dá para entender por que a gente olha para a geopolítica mundial tentando antecipar cenários para o agro. Vamos aprofundar essa conversa ouvindo a Helena Xeren, que é especialista em geopolítica do Oriente Médio e está conosco. Helena, seja muito bem-vinda ao Hora H do Agro. Bom dia, Kelly. Muito obrigada por me receberem por aqui. Obrigada a você pela companhia. Helena, diga pra gente, nesse momento, com essas últimas questões, a guerra caminha para um novo degrau? É uma guerra já de longa duração? Está quase completando um ano, não é? Isso. Na verdade, esse conflito entre Israel e Hamas, que originalmente era só entre esses dois atores, cada vez ele se escala mais. Então, nós estamos vendo a participação do Irã, estamos vendo a participação do Hezbollah, estamos vendo a participação dos Houthis, que é um grupo também armado não estatal, mas do Iêmen. Então, nós vemos cada vez mais a probabilidade de escalonamento desse conflito. Ainda dentro disso também, temos atores internacionais cada vez mais presentes. Os Estados Unidos, a Rússia, mesmo a China. Então, sim, esse conflito, infelizmente, muito triste falar isso, mas infelizmente nós não vemos um final para esse conflito e tampouco vemos uma saída rápida. Sem final a curto prazo, sem uma saída rápida, a sua análise é que essas tensões no Oriente Médio vão se espalhar para essas outras regiões ainda em 24, 25? Se sim, por quais motivos? Espalhar necessariamente para essas outras é pouco provável. Aqui a gente tem algumas razões principais. Porque estamos falando de território também, mais do que nada, que é uma questão entre Israel e o Hamas, especialmente na faixa de Gaza. Então, é muito improvável que este conflito especificamente se escalone para outros locais e deixe a faixa de Gaza de lado. O que é muito mais provável de acontecer é nós vermos dali, aí sim, um extermínio. Quer seja esse extermínio da população palestina na faixa de Gaza, quer ele aumente um pouco e
adentre também para o sul do Líbano, onde nós temos boa parte do Hezbollah e onde já tivemos outras guerras com Israel também. Agora, isso deixar essa região e passar a outras é um pouco mais improvável. Agora, se espalhar, ou seja, virar um conflito na região do Oriente Médio com implicações para o agro, e aí eu estou olhando objetivamente para comércio, dada a importância em fertilizante, dada a importância como destino dos nossos grãos, como milho, e dada a importância para carnes. Eles são clientes, além de serem fornecedores de insumos como adubo e também energia. Qual é o risco olhando para esses aspectos mercadológicos, Helena? Nessas questões, aí sim. Temos também o Irã dentro desse grupo de atores participantes desse conflito, que também é um parceiro comercial muito grande para o Brasil. Então, cada vez que nós vemos o Irã participando mais de conflitos e apoiando mais o lado daquilo que o Brasil vê como os terroristas da história, é muito mais provável, não necessariamente um corte de relações com o Irã, mas algo um pouco mais próximo das sanções que a gente viu boa parte do Ocidente já fazendo sobre o Irã, com certeza absoluta. Isso também envolve muito a nossa parcela comercial. E tem ainda um adicional aqui em cima, que é quando nós falamos de riscos geopolíticos, que essas cargas, elas têm que sair do Oriente Médio para vir para o Brasil, assim como o contrário, então tanto importações como exportações, e paulatinamente fica mais perigoso passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que é aquela pontinha da África, quando começa a entrar pelo Iêmen, que é de longe onde mais passa boa parte do petróleo global. Então, não só temos ali em questões energéticas, essa região ficando cada vez mais perigosa, mas também com todos os demais produtos, especialmente os grãos e fertilizantes que passam por ali, a gente começa a ver empresas multinacionais pensando em formas alternativas. Então, ao invés de passarmos por esse estreito que já está muito perigoso, que entra ali no Mar Vermelho, que já está muito mais próximo do conflito, nós fazermos, ao invés de passar por ali, passar lá por baixo, pelo Cabo da Boa Esperança, lá na pontinha da África. E isso está ocasionando, em média, de 2 semanas e meia a 3 semanas e meia a mais de demora nessas trocas, nessas compras internacionais. Então, no mínimo, se nós não vermos alguma questão pontual em produtos, com certeza já estamos vendo, inclusive, na questão do tempo de entrega. Muito bem colocado. Esses são fatores que impactam já de imediato em formação de custo, em risco logístico e que afeta todo o ir e vir desses produtos que atendem ao agro e à população ao redor do mundo. Helena Scheren, especialista em geopolítica do Oriente Médio, obrigada por nos atualizar dessas questões geopolíticas. Volte sempre, Helena. Imagina, Kelly, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você também.